Se esse vídeo te encontrou, acabou. Acabou o sofrimento. Acabou aquela angústia de não saber se você é capaz. Acabou aquela dúvida de ficar olhando para os outros e pensando: por que para todo mundo dá certo e para mim nunca dá? Mas presta atenção. Não acabou porque você teve sorte. Acabou porque talvez Deus esteja tentando te mostrar uma coisa que você vem ignorando há muito tempo. E se você entender o que eu vou te falar hoje, talvez você finalmente entenda por que tanta coisa tem dado errado. Então não pule esse vídeo, porque talvez a resposta que você está procurando esteja justamente naquilo que você está tentando evitar. E eu estava meditando na palavra, estudando e pensando justamente sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida. E uma coisa ficou muito forte dentro de mim. Deus não necessariamente quer te dar aquilo que você está pedindo. Às vezes, Ele quer te mostrar aquilo que você deveria estar fazendo. E existe uma diferença, tá? Uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque você pode estar pedindo, né? Deus, muda a minha vida. Deus, melhora a minha vida financeira. Deus, resolve a minha família. Deus, tira esse sofrimento. Mas talvez Deus esteja dizendo para você: eu já te mostrei o caminho. Você é que ainda não decidiu andar. E sabe o problema, né? Olha para sua vida. Você vê alguém fazendo alguma coisa e dando errado, certo? Aí você pensa: vou fazer isso também. Outra pessoa cresce fazendo outra coisa. E então eu vou fazer aquilo. Você vê uma nova oportunidade. É isso. Aí você tenta. Não funciona. Aí aparece outra coisa. Você tenta de novo. Não funciona também. E, e começa a surgir aquela pergunta na cabeça: será que o problema sou eu? O que você acha? Será que eu não tenho capacidade? Será que eu não tenho inteligência? Será que Deus não quer que eu prospere? Talvez não seja nada disso. Talvez você simplesmente esteja tentando prosperar em um lugar onde que Deus nunca te chamou pra estar. Deu certo para aquela pessoa, mas isso não significa que vai dar certo para você. Porque o propósito dela não é necessariamente o mesmo que o seu. E aí a gente acaba entrando num confronto, que aí começa a parte difícil disso tudo. Porque talvez você esteja procurando uma nova
estratégia quando deveria procurar uma nova direção. Você está procurando uma nova oportunidade. Deus está querendo te dar um propósito. Você está procurando uma fórmula. E Deus tá querendo te ensinar obediência. Você está procurando uma confirmação. Mas, no fundo, você já sabe que o que precisa fazer é. Sabe o que é? O problema é que você tá com medo. Eu entendo isso, sabe? E, e eu quero te dar uma pergunta hoje. Qual é a coisa que você sabe que deveria fazer, mas continua adiando? Pensa nisso. Não precisa responder rápido. Pensa, mas pensa de verdade assim. Talvez seja começar aquele projeto. Talvez seja abandonar uma coisa que está te destruindo. Ou, ou talvez seja pedir perdão. Seja voltar para Deus. Seja assumir uma responsabilidade. Talvez seja sair de um lugar. Ou seja começar algo que você tem medo de começar. Porque muitas vezes o seu maior medo está justamente perto daquilo que você precisa enfrentar, né? Olha o exemplo de Paulo. Em Atos 9, Paulo ele estava perseguindo os cristãos. Até que no caminho de Damasco ele é confrontado e fica cego. Imagina isso. O homem que achava que estava enxergando tudo fica sem enxergar. Pensa você sem enxergar alguma coisa. E naquele momento de caos, ele precisa depender de Deus. Aquele momento não era simplesmente o fim da história dele. Era uma mudança de direção. O homem que perseguia cristãos se tornaria um dos maiores anunciadores do evangelho. O caos faz parte do processo de transformação. E olha Jonas. Deus mandou Jonas para Nínive. Nínive, acho que é isso. Jonas decidiu ir para o lado contrário. E então vem a tempestade. O barco começa a ser ameaçado. Tudo começa a sair do controle. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Ventos contrários, sabe? Você tenta avançar e parece que alguma coisa sempre te empurra para trás. Talvez seja hora de parar e se perguntar: Deus, eu estou indo para onde tu me mandaste ou para onde eu quero ir? E sabe, esse caos ele pode parecer um alerta, porque talvez você esteja chamando de azar aquilo que deveria estar chamando de alerta, né? Você fala, nada dá certo, mas talvez Deus esteja dizendo,
Não é aí. Você tenta novamente. Não funciona. Tenta de outro jeito. E não funciona. E continua insistindo. Talvez o problema não seja a falta de esforço. Talvez seja uma direção. Você não precisa necessariamente correr. Não precisa correr mais. Talvez precise parar e ouvir. E o que faz agora? Então, eu quero propor uma coisa muito simples, tá? Hoje, fecha a porta do teu quarto, fique em silêncio, desliga o celular, desliga qualquer tipo de aparelho, para de procurar resposta em todo mundo e só fala com Deus. Pergunta para Ele assim: Senhor, o que tu queres de mim? O que você quer de mim, Deus? Não, só que não pergunta apenas: Senhor, me dá isso. Pergunta para Ele: o que eu preciso fazer? E se você sentir que precisa separar um período para jejum e oração, faz isso, mas com responsabilidade e propósito, tá? Não transforma jejum em barganha. Não é Deus, se eu fizer isso, o Senhor tem que me dar aquilo. Deus, eu quero diminuir o barulho para conseguir ouvir melhor. E, e quando a gente tem a chave, talvez você esteja esperando Deus te dar uma nova resposta quando Ele já te deu uma resposta antiga já. Talvez você esteja pedindo, me mostra um sinal. E Deus está te dizendo, eu já falei. Talvez você esteja pedindo confirmação, mas o que está faltando não é a confirmação, sabe? É coragem. Porque saber o que fazer e fazer são duas coisas completamente diferentes. E a sua próxima fase talvez não depende de descobrir algo novo. Talvez dependa de obedecer só. Aquilo que você já sabe. Né? Então eu quero te dizer uma coisa. Tá? Acabou. Acabou. Mas não acabou porque esse vídeo tem algum poder mágico, tá? Não acabou porque alguém na internet declarou que sua vida vai mudar amanhã. Acabou porque você pode tomar uma decisão. Você pode parar de correr atrás da vida dos outros. Pode parar de comprar a sua jornada. Pode parar de procurar atalho. Pode voltar para Deus. Pode perguntar o que Ele quer de você. E pode ter coragem de fazer aquilo que você já sabe que precisa fazer. Agora eu quero fazer um desafio com você, que tá aí do outro lado. Não precisa escrever uma história enorme, tá?
Só responde uma coisa aqui nos comentários. O que você acredita que Deus está te chamando para fazer para fazer, mas você ainda tem medo de fazer? Escreve aqui nos comentários para eu poder saber, porque talvez colocar isso em palavras seja o primeiro passo para parar de fugir. E, e se essa mensagem falou diretamente com você, compartilhe com alguém que está vivendo uma fase de confusão, sofrimento ou falta de direção. Deixa o like aqui também, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de todos os dias sai vídeo novo aqui no canal. Porque aqui a gente não fala só sobre vencer. A gente fala sobre entender pelo que você tá passando. E lembra de uma coisa. Nem todo vento contrário significa que você está no caminho errado. Mas alguns ventos são justamente o que fazem você parar e perguntar: será que eu tô indo para onde Deus me chamou? Então para de olhar para o caminho dos outros. Para de olhar para o caminho dos outros. Volta para Deus. Pergunta. Escuta. E quando você entender, obedece. A carta está na tua mão. Agora a decisão é sua. Fica com Deus e até o próximo vídeo.